perguntas para vocês antes de mais nada, ok? Quem de vocês tem uma rotina? Mas peraí, antes da gente responder, vamos lembrar o que é uma rotina? É um conjunto de ações ou atividades realizadas de maneira regular, repetidamente, durante um período de tempo, para a gente conseguir se organizar, para conseguir ter mais eficiência, bem-estar e equilíbrio. Levanta a mão, quem tem uma rotina estabelecida? Ok, então estamos metade. Perfeito. É um dado que eu precisava saber aqui com vocês. Agora sim, vocês sabem o que é uma rotina energética? O que é uma rotina energética aqui? Práticas diárias que vão equilibrar essas fontes de energia, trazendo mais vitalidade, disposição e saúde. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Quem que consegue falar assim? Eu acho que eu tenho sim uma rotina energética. Legal, importante. Perfeito, gente, obrigada por compartilhar. Então vamos lá, sabendo esses dados, trago aqui um carro para vocês. É uma Ferrari. Eu não sou muito do carro, né? Mas ali, ó, o moço sabe, né? Uma Ferrari. Esse carro ele foi feito com um propósito definido. Ser um carro potente, ser um carro para executar um potencial de ação, certo? Ser um carro de performance. Agora eu te pergunto, para você, qual é o seu nome? Carlos, o que acontece se eu não colocar combustível nesse carro? Legal, perfeito. Você, qual é o seu nome? Val? Val, o que acontece se eu colocar o combustível que não foi feito para esse carro? Também não funciona, né? Bom, o mesmo acontece com o nosso corpo, com a nossa máquina. Aí quando eu falo assim, a gente precisa alimentar a nossa máquina com os combustíveis certos. Todo mundo acha que eu estou falando de comida, de alimentação. Alimentação, gente, 10, 15, 20, 30% vai no máximo. Então hoje a gente vai abordar os combustíveis que alimentam a máquina mais potente do mundo, que é o seu corpo. Então vamos entender quais são esses combustíveis? Aqui eu deixo a pergunta, né? Com quais combustíveis você tem alimentado a sua máquina? Diferente do carro, que você tem que ir, né, abastecer, colocar gasolina e pagar por essa gasolina. Vocês foram privilegiados, assim, privilegiados. Sabe por quê? Porque você foi presenteado com todos os combustíveis para energizar a sua máquina. Natureza, Deus, em quem vocês crê. Você foi presenteado. Tudo está disponível, acessível para vocês conseguirem fazer essa fonte energética. Agora, como que a gente faz para a nossa máquina, tudo que a gente tem aqui dentro, trabalhar ao nosso favor? E então a gente ter mais energia, mais disposição, mais bem-estar, se sentir melhor, para o nosso paciente se sentir melhor, para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor. Como que a gente pode contribuir para agregar aí energia à máquina de cada um de nós? Vamos agora destrinchar cada um dos combustíveis? Vamos começar aqui com o que nutricionista, né? A gente chama de mais óbvio, alimentação. Então a gente tem energia, né, fisiológica, o alimento como fonte de cura. Muitos nutris aqui, então a gente já tem no coração, assim, né? Como a alimentação é importante para a nossa saúde e bem-estar. Agora, como? Como que a gente vai implementar isso no nosso dia a dia, na vida dos nossos pacientes? E lembrando aqui, eu quero que vocês acessem o íntimo de vocês, porque muitas vezes a gente fala, né? Nossa, eu já fiz muito isso, gente, da gente falar algo e não está praticando isso no nosso dia a dia, né? Então aqui, como é que a gente traz facilidades? Eu sempre gosto dessa frase, facilite as boas escolhas. Então assim, vou até pegar esse último aqui, eu gosto muito de analogias, né? Eu falo assim para os meus pacientes, sabe a história do super-homem? A criptonita, que é a fraqueza do super-homem? Não tenha a sua criptonita em casa. Então, facilite essas boas escolhas. Eu falo assim também para eles, né? Você acha mesmo que você vai chegar em casa, cansado, depois de trabalhar, cuidar de filho, de família, você vai ver uma melancia e você vai falar assim, nossa, mas que vontade de cortar uma melancia. Gente, não vai, né? Então a gente deixa as nossas frutas cortadas, as folhas lavadas, os legumes cozidos já na geladeira, né? Para facilitar as boas escolhas. A gente planeja, a gente não deixa ao mero acaso, né? Então aqui, eu sempre gosto de falar, né? Sai de casa com uma fruta na bolsa, um snack saudável, os nutris aqui, creio que também é uma orientação, né, que eles passam para os seus pacientes para a gente facilitar as boas escolhas, né? Agora, daí a brincadeira, ok?
toda vez que trazer um combustível para vocês, eu vou associar com um produto Pigenes. Legal? Então, assim, por que eu trouxe aqui a proteína vegetal deles? Quando a gente pensa em lanche da tarde, em café da manhã, é uma forma da gente agregar proteína na saúde dos nossos pacientes, né, no dia a dia. Então, aqui é uma proteína que eu prescrevo, que eu gosto bastante, né? Eles têm o leite de coco, né? É o leite de coco, né? Leite de coco, que tem uma palatabilidade mais gostosa, é bem aceito dos pacientes, né? E a gente vai aqui para o nosso segundo combustível, sono. Quantas vezes os nutris que estão aqui falaram para os pacientes de vocês, você tem que dormir melhor, 7, 8 horas, né? E estão dormindo mal? Né, gente? Quantas vezes você fala ali, olha, você vai melhorar a sua saúde, você precisa dormir, senão o cortisol hormônios vai ficar tudo irregular. Mas e você? E como é que está a regulação do seu ritmo biológico? Estabeleça limites, estabeleça uma rotina. Vou falar um caso meu, né? Eu estava atendendo muito à noite e eu estava saindo muito tarde do consultório. Eu falei, gente, mas eu estou falando aqui para um monte de paciente que eles têm que dormir bem, que eles têm que fazer uma rotina do sono, uma higiene do sono, e eu estou saindo daqui 10 horas, 11 horas do consultório. Eu estabeleci uma regra que virou inegociável. Eu não saio do consultório com coisas novas. Deu 9 horas, não importa o que eu estou fazendo. Eu fecho o computador e fui para casa. Estabeleça limites, estabeleça uma rotina, né? Sono, vamos colocar praticidade? O que a gente faz? Horário para dormir, horário para acordar, rotina. Sem ficar adiando alarme. Sem ficar adiando alarme, gente. Quantas assim, hoje o que chega no consultório é mais de 80% dos pacientes que fazem isso aqui, ó. Adiam o alarme. A gente altera todos os nossos hormônios quando a gente faz isso. O corpo ele foi feito, né, em perfeita sinergia, né? À noite, o que acontece? Cortisol, ele abaixa, melatonina sobe e de manhã inverte. Despertador tocou, bum, você tem um pico de cortisol, né? Feito para você acordar. Toda vez que você adia o seu alarme, quero dormir mais um pouquinho. Aí toca, aí você vai dormir mais um pouquinho. Você está desregulando seus hormônios. Quando você acordar, você vai acordar mais cansado. Então, assim, aplicar isso aqui, gente, não é confortável. Porque muitos pacientes, muitos de nós, ficamos acostumados a adiar 5, 10, 15 minutinhos a mais, né? Mas quando a gente implementa, a gente consegue trazer mais energia para o nosso dia a dia. À noite, agradecer pelo nosso dia. De manhã, declarar que vai ser um ótimo dia. Declarar que vai ser o melhor dia da sua vida, a melhor semana da sua vida. É a partir... Amanhã que você fizer, vai deletar todo o restante do seu dia. Cria um ritual do sono, gente. Que coisa gostosa é essa? Colocar uma vela, um aromatizador, um cobertor gostoso, espirrar um spray no seu travesseiro, leitura, chá relaxante, né? Uma música agradável. Então, um ritual para o seu cérebro entender que quando você fizer essas coisinhas gostosas, ele vai entender que é o momento dele desligando. De novo, é a mesma história da melancia. Você vai chegar em casa, cuidou da criança, botou a criança para dormir, falou com o marido, falou com o amigo, mora sozinho, ficou no celular. Você vai chegar à noite, seu cérebro, você vai deitar, o seu cérebro vai falar, vou apagar? Não, a gente tem que gerar um estímulo nele para que ele entenda que, ok, agora eu posso relaxar. E aqui eu trago, né, o nosso... Eita, peraí. O sono, né? Aqui eu trago esse queridinho aqui. Lançamento, né, Fabinho? Lançamento, mas eu já testei o Sleep Shot. Então, a gente conta com o triptofano, né? O inositol, um suplemento que vai auxiliar aí a agregar na rotina do sono, seja do nosso paciente, seja na nossa. Próximo. Vamos falar de atividade física? Estou começando aqui com os que a gente já conhece, mas a gente vai destrinchar melhor, ok? Atividade física. Creio que muitos aqui já sabem que vai muito além da estética, né? Eu estava até conversando com a colega ali, que adorei o projeto dela, já veio me falar que o marido dela tem uma academia de idosos. Vocês entendem a importância de ter uma academia de idosos específica para público 60+? Adorei. O que eu estou falando isso para vocês, gente? A minha avó decidiu que ia passar em acompanhamento nutricional comigo. Decidiu que ia passar, veio para mim, fez uma batelada de exames. Gente, eu nunca vi. A minha avó tem 76 anos, né? Ela é super ativa. Gente, vitamina D, B12, ferro, perfil lipídico, tudo que vocês podem imaginar. Não há necessidade de nenhum tipo de suplementação. Nenhum. Zero. Ela nunca fez e não precisa fazer. A raridade disso, gente, por quê?
porque ela se manteve em constante movimento. A gente está falando de longevidade, estamos falando de qualidade de vida. Movimento é vida. Pega a natureza, tudo que fica parado, morre. Então, o movimento, trazer o movimento, assim, estética cereja do bolo, show. E como é que a gente faz na prática? Lembrando, sempre prática aqui com a gente, né? A gente vai estabelecer metas. O paciente chega assim, não, mudei de vida, agora eu vou ir na academia todos os dias. Passa 2 semanas, né? A gente sabe que acontece o quê? Não vai. Então, como é que a gente faz? Vamos, hoje, saindo daqui, você vai voltar para casa, né? Vamos subir as escadas até o seu andar? 7º andar, 10º andar. Aí, quem está depois do 15º, 20º, vai ter um trabalhinho a mais, né? Mas aí a gente agradece. Então, assim, ir no parque no final de semana, começar. O que dá para fazer hoje? Não é quando se matricular na academia, não é quando comprar o lookinho de academia bonitinho, é hoje. Implementar pequenas estratégias, né? Eu adoro essas frases, né? Corpo sedentário, a mente está agitada. A gente está falando aqui de saúde mental, né? Corpo em movimento, a gente foca, a gente tem uma liberação de endorfina que vai proporcionar toda essa sensação de bem-estar, né? E aqui, o suplemento, né? Que assim, o paciente chega no consultório e fala assim, mas não tenho o que tomar? Creatina, né? Esse aqui é o suplemento mais estudado na atualidade. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, a creatina da Bigens com Energy Up, que vai conter aí o boro, né? Esse daqui eu ainda não experimentei, Fabinho, você acredita? Preciso experimentar. Mas é um que vem aí para a gente conhecer e destrinchar mais. Hidratação. Eita. Hidratação. Então, os sintomas que aparecem para a gente, nutris aqui em consultório e simpatizantes, né? Aqui não dá para ver direitinho, mas está escrito inchaço, pele ressecada, uma sensação constante de querer beliscar uma coisa ou outra. Dores de cabeça, gente. Se a gente pegar os estudos, né, a ciência nos mostra que uma parcela gigantesca da população sente dores de cabeça decorrentes de desidratação. Tem aquela continha generalizada, né, de 2 litros de água, mas a gente tem que ver algo personalizado para você, para o seu peso. Pratica atividade física. E esse calor que está fazendo agora? Então, assim, né, a gente ter noção da quantidade ideal de água que a gente tem que tomar, importantíssimo. Não tem segredo. A garrafa de água, ela deve ser sempre a sua melhor amiga. Aonde eu vou, ela vai junto. Não tem lugar que eu vá, eu coloco na bolsa, às vezes eu esqueço ela em alguns lugares, por quê? Ela é a sua melhor amiga. Eu brinco assim com os meus pacientes, ela não é sua colega, ela não é uma simpatizante, ela é sua melhor amiga. Por quê? Se você não facilitar as boas escolhas, se eu estou ali atendendo no consultório e eu não tenho uma garrafa, um copo de água, eu não vou ficar levantando para encher e beber. Então, assim, sempre andar perto da gente. Nutris, né, que falam aí para os seus pacientes para eles beberem mais água, mas e vocês? Vocês têm colocado isso como um inegociável na vida de vocês? O consumo de água, né? Então, assim, colocar metas. Tanto para você quanto para o seu paciente. Acordou? A gente vai acordar, já vamos colocar a água para dentro para hidratar o nosso corpo que passou a noite inteira sem receber, né, essa fonte de vida. Então, assim, acordou, vou tomar 400 ml de água. Até o almoço, eu vou tomar 2 garrafas dessa. É assim que, durante o dia, a gente vai se comprometendo com o que a gente tem que fazer. Aí vem paciente assim e fala para mim, mas eu não gosto de beber água. A minha cara. Tem que gostar, gente. Tem que beber. Como escovar o dente antes de dormir, né? Você não tem que gostar, mas você vai fazer. Mesma coisa para a água. E a gente consegue utilizar de algumas estratégias, né? Os chás naturais, está calor, faz o chá gelado à noite, deixa na geladeira pela manhã, fica refrescante. Frutas mais aguadas, né? São estratégias que eu gosto de passar para os meus pacientes para aumentar a ingestão de água. E quando a gente fala de água, não tem como não falar de intestino, né? Então, eu trago aqui para vocês um suplemento que eu uso todos os dias. Eu coloco ele assim, em diversos preparos, né? Hoje a gente sabe que a ingestão de fibra da população brasileira ela é muito reduzida. A gente precisa ir de volta de 25 a 30 gramas, e eu ainda já acho pouco, tá? Pensando nos estudos recentes, de fibra. Então, assim, o Trifiber conta aí com 5,6 gramas de fibra, que vai auxiliar na saúde intestinal, né? Então, é algo que eu uso bastante. E esse aqui está com sabor neutro, dá para você colocar em diversos preparos. Gosto bastante desse suplemento. Agora, vamos entrar um pouquinho no que, às vezes, não é tão óbvio quando a gente fala de energia
de rotina energética? Autorresponsabilidade. Assumir o controle da sua própria vida. Importantíssimo para trabalhar bem-estar. Sabe por quê? Você é responsável pelo que acontece na sua vida, querendo ou não. E às vezes, isso é doloroso, né? De se falar, de se ouvir. Como tem sido o seu comportamento, os seus resultados? Para analisar, aprender, estudar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Como você se comunica com as pessoas, para as pessoas te ouvirem o que você tem a falar? Como que você escuta realmente o que as pessoas têm para falar? Porque vocês podem perceber, hoje, muitas vezes a gente quer falar antes de escutar. A pessoa vem falar alguma coisa, mas você já pensa em outra e fala: eita, mas como é que eu fico? Eu escuto para não ser arrogante, mas eu já falo. Então, assim, estudar sobre inteligência emocional, criar o hábito de se perguntar, essa escolha, essa ação, essa palavra que eu tenho a dizer, condiz com a vida que eu quero construir? Com a pessoa que eu quero me tornar? Condiz? Treinar seu cérebro para ser um solucionador de problemas, ao invés do... Não acredito que isso aconteceu. Não acredito que esse cara me fechou no trânsito. Não sei, a lâmpada queimou. O que eu faço agora? Eu troco o pensar por... E agora? Eu chamo fulano, eu consigo solucionar algo. Por quê? A gente gasta mais tempo reclamando. Para reclamar do que se a gente fosse fazer. Então, seja um solucionador de problema. Isso aqui para a saúde mental. Comunique-se com palavras de amor para você mesmo. Esse exercício do eu sou, para mim, assim, ele é fantástico. Como é que funciona o exercício do eu sou? Acordou de manhã, vamos começar a fazer a nossa rotina energética, que vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês um esqueminha bonitinho. A gente vai se olhar no espelho e vai falar 3 características positivas nossas. Então, o que a gente vai fazer? Olhei no espelho, vou olhar para mim e vou falar assim: eu sou filha de Deus. Eu sou uma esposa dedicada. Eu sou uma mãe presente. Eu sou uma mulher, um homem inteligente. Declara para você, olhando para você. Saiba da sua grandiosidade. Se eu fosse vocês, eu acordava amanhã e fazia o exercício do eu sou, viu? É uma prática poderosa. E aqui eu trouxe, né, o Mental Focus, pensando aí em saúde cerebral. Exposição ao sol. Nutris que estão aqui. Vamos pensar assim, numa semana, vocês prescrevem pelo menos para um paciente suplementação de vitamina D? Quem prescreve, levanta a mão. Gente, eu pego demais em consultório deficiência de vitamina D. As pessoas, elas não estão tomando sol. E quando eu falo de sol, claro, consciente, com estratégia, né? Mas assim, como é que é aquele ditado? Entre o remédio e o veneno, como é que é? Vocês me ajudam? Entre o remédio, a diferença é a dose. As pessoas, elas não estão se expondo ao sol. Exposição à luz solar pela manhã vai impactar todo o restante do seu dia, né? Precursora de hormônios. Vitamine-se. Como é que eu gosto de passar para os meus pacientes a exposição à luz solar? 15 minutos, gente. 10, 15 minutos no sol. Braços e pernas expostos, rosto sempre protegido. Para os dermatos não virem, eita, né? Sobre mim. Então, assim, sem vidro. A pessoa às vezes fala assim, mas eu estou no carro entra o sol. Ah, eu estou na varanda de casa, sem vidro, senão a gente não consegue fazer síntese. Tornar inegociável. Vai ser quando no seu dia? A gente está falando de rotina aqui. Sempre lembrando, rotina energética. Quando que a gente consegue implementar o sol? É no almoço, na pausa do almoço, que você consegue ali para fora um pouquinho? É no seu exercício? Em que momento? Esse planejamento vai evitar falhas. Né? A exposição ao sol, a luz solar pela manhã, produção de serotonina, felicidade. E a gente não pode esquecer, né? Um bronzeado vai te deixar ainda mais belo, autoestima elevada, bem-estar, tudo condiz. Maravilha? E aqui a gente traz, né, a suplementação de vitamina D com potássio, né, para favorecer a absorção do nutriente. Vamos para o próximo combustível? Ambiência. E aí? A que mesas vocês têm sentado? Com quem vocês têm estado? Lugar certo, pessoas certas, conhecimento certo. O que eu gosto de trazer aqui, né? Ou quando a gente está no lugar, ou a gente está transbordando, ou a gente está compartilhando, ou a gente está sendo sugado, né? Então, assim, ou a gente está sendo fonte, ou dreno. Quando vocês vão para algum lugar, perceba, como que você volta para casa no carro? Como que é o seu dia seguinte? Você fala assim, nem deveria ter ido. Voltou pesado, voltou angustiado. Em que lugares você
tem se colocado? Quantos sims para os outros você tem falado e não para você? Ah, você vai fazer isso por mim? Ah, eu faço. Quero agradar. Ah, vamos para tal lugar que você não quer ir? Vamos, né? Eu quero ver essa pessoa. Quantos nãos para você tem se dado? Isso vai impactar demais na sua energia, no seu bem-estar. Eu gosto muito de trazer essa concepção. Não é porque alguém fez parte do seu passado que você precisa carregá-la para o seu futuro. Não é por isso. Bom, vamos lá. Que energias você tem compartilhado? Trago aqui, né, o Wake Up Shot. Sabe por quê que eu trouxe esse produto aqui? Porque esse slide é um slide reflexivo, né? E o Wake Up, para mim, foi tipo acorda. Acorda, desperta. Vamos refletir sobre onde você tem se colocado. Adoro, tá? Eu uso todo dia. Esse aqui é meu queridinho de consultório, tá? Tem uma série de compostos fenólicos, antioxidante. Natureza. Conectar-se com o belo. Né? No dia a dia, você vê muitas pessoas indo trabalhar. Acordou de manhã, foi trabalhar, ficou o dia inteiro na caixa de cimento, voltou para casa, para outra caixa de cimento. Não apreciou nada. Aqui, gente, a gente se conecta de forma natural. A natureza revela a glória da criação. Como é que a gente vai contemplar, então, toda essa beleza? Como é que a gente vai se energizar, pegar toda essa energia que foi nos concedido? Contemplando o nascer do sol, o pôr do sol. O alaranjado, gente, que coisa bela. Você vê assim na parede o nascer do sol, o pôr do sol. É lindo demais. Meditar, dançar, respirar o ar livre. Gente, vamos sentir o cheiro das coisas, as texturas. Aquela chuva caiu, sente o cheiro, para sentir. Consciência no momento presente. Observar o céu à noite. Ai, tá nublado. Ai, tá com neblina. Vamos começar a olhar mais para o que acontece ao nosso redor. Admirar um arranjo de flores. A minha casa está cheia de verde, tem flor sempre. Por quê? Porque aquilo sempre me lembra de quão belo é algo que que está acessível aos meus olhos. Parar por um minuto para observar. Esse aqui para mim é algo que a minha avó me ensinou e é de uma simplicidade, de uma beleza para mim majestosa. Observar o caminho da formiga, que ela carrega 10 vezes o peso nas costas dela. Gente, isso aqui, não tem como você olhar para isso e não falar, meu Deus, quem criou isso aqui, ó. É incrível. Trouxe aqui 2 suplementos, né, providos da natureza, compostos fenólicos, né, a cúrcuma, o própolis verde, que vão trazer aí uma carga de antioxidantes legal, né, quando a gente pensa aí em fazer uma suplementação de antioxidantes para reduzir estresse oxidativo, por exemplo. Desfrute. Desfrute. Quantos de vocês vão no restaurante e antes de olhar o prato, olha para o ladinho direito do cardápio? Sabe? Seus olhos já batem direto ali no lado direito. Você sai para se divertir com as pessoas, aí a primeira coisa que você faz é olhar o lado direito do cardápio. Como você tem desfrutado? Celebrar suas conquistas, gente. Celebrar. Hoje eu terminei de ler um livro. Show de bola. Parabéns para mim. Como você tem celebrado? Vocês nutris aqui, a gente celebra as conquistas dos nossos pacientes, mas e a de vocês? Vocês são os mesmos que vocês eram há um ano atrás? E há 5 anos atrás? E quando vocês começaram na jornada? Tenho orgulho de vocês. Você é digna do melhor. Não é para os outros, não é sobre os outros, é sobre você. Porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Às vezes você quer fazer algo para o outro, sem antes de fazer para você. E isso não é egoísmo, gente. Isso não é egoísmo. É sobre... Tanto que quando você pega o avião, as massas de oxigênio cairão, coloque primeiro em você e depois no outro. Porque se você não cuidar de você, como é que você vai cuidar do outro? Como é que a gente cuida da gente? Com carinho. Não estou falando aqui só de skincare. Não. Monta uma linda mesa posta para você. Quero ver quantas de vocês têm uma louça assim, aquela louça que é especial para as ocasiões especiais, para quando recebe visita. E ela fica ali, não é? Dentro do armário. E aí você tem visita 5 vezes por ano, é pro Natal. Você usa ela uma vez no ano. Gente, vocês são dignos do melhor. Que o melhor seja para vocês.
usa a sua melhor louça, seu melhor edredom. Cozinha para você. Você cozinha para o seu marido, para os seus filhos, para os seus amigos. Aí, quando vai você pega um pão, passa uma manteiga, os nutris aqui colocam um franguinho desfiado, né, para adquirir uma proteína. Mas assim, cozinha para você faz para os outros, faça para você. Perfume seus ambientes da casa, sem receber visita, mas para você falar, nossa, como a minha casa é gostosa. Para você dormir. Gente, quem mais tem que sentir um cheiro gostoso do que você que está toda hora sentindo? Fazer seu skincare, né? Arrumar para você mesmo. Trouxe aqui os 2 suplementos aqui da Bigens pra gente, né? Saúde do cabelo, o colágeno verisol para a saúde da pele. Espiritualidade. Aqui eu não estou falando de religião, tá? Estou falando sobre o quê, gente? Sobre fé, sobre esperança, sobre propósito. Tem que ter um sentido para vocês fazerem o que vocês estão fazendo. Ninguém está aqui por mero acaso, gente. E se a gente não trabalhar com esperança de que o melhor sempre está por vir, o que acontece? Então a gente se alimenta diariamente de uma fonte muito poderosa, que é uma fonte eterna. Ativando a nossa identidade, entendendo o motivo pelo qual a gente foi posto aqui e contribuindo e servindo, sendo agentes de transformação na nossa vida, na vida do outro e na vida dos nossos. Aqui eu deixo para vocês, quem quiser fotografar, esse aqui para mim é algo que eu gosto muito de implementar. Rotina energética. Então, começando com uma rotina matinal, né? Aqui eu vou até passar mais brevemente com vocês, mas é algo que eu acho muito legal, né? Então, sem adiar o alarme, todas essas dicas que eu fui dando de forma compilada. Mas não é possível colocar tudo isso na nossa rotina. Gente, personaliza. Personaliza para o seu paciente, personaliza para a sua vida. Aqui é um modelo, a gente consegue destrinchar. Você vai ver que muitas vezes o seu paciente, você mesmo, às vezes tem um ou outro. A gente acrescenta mais um. Deu certo? Vamos para mais um. E aí a gente vai adicionando e quando a gente vai ver, a gente tem uma manhã extraordinária. E aquilo lá, se organizar certinho, dá certo? É isso. Aí eu venho aqui para uma rotina vespertina, porque a gente sempre fala muito, né? Rotina matinal e rotina noturna. Mas e durante a tarde? E quando você estiver trabalhando? Quantas pessoas passam horas vidradas, com os olhos ali trabalhando? Gente, a gente precisa circular as nossas pernas, dar uma volta, esvair a nossa mente. Então aqui eu deixo algumas dicas para vocês, né? Sobre cessar o consumo da cafeína em determinado horário, né? Sobre a importância de sentar com pessoas na mesa, de não se isolar, de você trocar no almoço com as pessoas certas, porque a gente já falou sobre ambiência, né? Perfeito. Vamos lá. Alimentação eu nem estou falando tanto porque eu entendi que aqui tem muito nutri, né? Rotina noturna. Então aqui mais uma vez eu trago algumas estratégias práticas para a gente implementar e trazer um relaxamento, né, eficiente para a gente. Legal? Sem tela na mesa, como eu já comentei com vocês. Isso eu gosto muito. Ó. Você vai ver que muitas pessoas à noite sentem-se ansiosas porque fica com muita coisa na cabeça. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, semana que vem é tal coisa. Gente, anota. Anota e fala assim, tá anotado, isso aqui eu não vou esquecer. Amanhã eu faço. Sabe por quê? Se você ficar pensando em tudo aquilo à noite, qual vai ser a sua atitude? Você vai resolver? Muitas vezes a gente não vai. Então a gente anota e no dia seguinte a gente começa a todo vapor. E agradecer pelo nosso dia, pela nossa vida, ambiente silencioso, ventilado, escuro. E aqui, né, eu deixo a pergunta para vocês, né? Pergunta ainda não. A escolha de energizar a sua máquina, de cada uma de vocês, com esses combustíveis, né, poderosos, acessíveis, naturais, é sua. É sua. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente fala isso, né, para o nosso paciente, a gente implementa na vida deles, né, fatores muito importantes. Mas e a nossa? Essa era a reflexão que eu gostaria muito de trazer aqui para vocês. Mas e a vida de vocês? Como vocês têm cuidado de fato de vocês? Nutri, simpatizantes, clientes, pacientes, pessoas que estão aqui. E vocês? É sobre vocês hoje. Agora aqui não é mais somente sobre os seus pacientes. É sobre vocês. Você precisa começar. Começar muitas vezes a aplicar aquilo que você fala. E eu sei que é dolorido. Mas você precisa começar. Apenas começa, né? Aqui a gente consegue dar dicas até para os nossos pacientes. Eu deixo aqui
algumas coisas assim breves para começar agora. Já dá para você marcar, fazer, porque de pouco em pouco a gente tem muito. É o copo de água a mais, né? É a volta a mais. É o solzinho que você não está tomando. Tudo começa com uma decisão. Hoje eu decidi viver uma vida baseada em energia, em disposição, em performance. Mas até pouco tempo não era assim. Era bem diferente disso. Bem diferente mesmo. Mas eu decidi começar. E eu fiz essa escadinha de ir em pouco. E aí eu te pergunto. Que decisão que você vai tomar? Que decisão você tomar? Porque um novo ano está por vir. Há muitas coisas para acontecer. E vai depender de você. 2025 tem de tudo para ser o melhor ano da sua vida. E assim será. E você vai fazer acontecer. Bom, gente, esse era o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês, principalmente para a vida de cada um de vocês. Então, aqui eu deixo um material, né, um checklist energético que vocês podem compartilhar com os pacientes de vocês, até mesmo aplicar na vida de vocês. Aqui está o meu Instagram, caso vocês queiram me marcar, caso vocês queiram vir conversar comigo, eu coloco-me 100% aberta para esse transbordo. Gosto muito de crescer em união. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, viu, Fabinho? Obrigada, Pri. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu, Pri? Você foi essencial.